Olá pessoal, sou o professor Gessé Silva, professor aqui na Escola Municipal de Música Maestro Valdemar Henrique. Estamos aqui para dar prosseguimento no nosso conteúdo. Hoje nós falaremos sobre os intervalos de sexta e os intervalos de sétima. Esse conteúdo está lá na apostila de vocês, no capítulo 7, lá na página 43. Pessoal, os intervalos de sexta e os intervalos de sétima, eles são classificados nos âmbitos dos maiores ou menores. Voltando um pouquinho, lá nas aulas anteriores, nós falamos que tudo que é maior, se eu diminuir um semitom, automaticamente se transforma em um intervalo menor. Tudo que é menor, se eu diminuir mais um semitom, se transforma em intervalo diminuto. Voltando lá no maior, tudo que é maior, se eu aumentar um semitom, automaticamente esse intervalo se transformará em um intervalo aumentado. A partir desse momento, pessoal, que nós estamos falando de intervalo de sexta e intervalo de sétima, a gente já consegue fechar as distâncias dentro de uma escala de oitava. Vamos aqui para o quadro. De Dó a Ré, nós aprendemos que nós temos intervalo de segunda maior. De Dó a Mi, nós vimos durante as aulas que nós temos intervalo de terça maior. De Dó a Fá, nós teremos intervalo de quarta justa. De Dó a Sol, nós teremos um intervalo de quinta justa. Agora vem o conteúdo de hoje. De Dó a Lá, nós temos intervalo de sexta maior. E de Dó a Si, temos intervalo de sétima maior. E de Dó a Dó, intervalo de oitava justa. Se o intervalo de oitava é classificado no âmbito dos justos, automaticamente o intervalo de primeira também se usa o mesmo tipo de classificação, ok? Então, com isso, a gente pode visualizar aqui os intervalos de segunda e terça, sexta e sétima são classificados no âmbito dos maiores, ou seja, tudo que é maior, se eu diminuir a distância em um semitom, se transformará em intervalo menor. Tudo que é menor, se eu diminuir mais um semitom, transformará automaticamente em um intervalo diminuto. E tudo que é maior, se eu aumentar um semitom, eu terei um intervalo aumentado. Quando eu falo diminuir ou falo aumentar, eu não estou falando em modificar o nome da nota, nem modificar a altura da nota em si. Por exemplo, se for de Dó a Lá, esse Lá vai permanecer sendo Lá. O que faz subir ou descer serão os sinais de alteração. Vamos para os exemplos. Então, pessoal, aqui nós temos um exemplo de sexta, de Dó a Lá. Nós aprendemos que, primeiramente, nós teremos que classificar numericamente e pode usar o dedo para nos auxiliar a isso. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, de Dó a Lá, eu tenho um intervalo de sexta. Se nós contarmos, pessoal, a distância de Dó até a Lá, nós teremos a distância de 4 tons e meio. Dó para Ré, um tom. Ré para Mi, mais um tom. Mi para Fá, um semitom. Fá para o Sol, mais um tom. E Sol para o Lá, mais um tom. Com isso, 4 tons e meio. Todas as vezes que eu tiver 4 tons e meio, eu terei um intervalo de sexta maior, ok? Então, agora a gente vai fazer a transformação dessa distância aqui, de 4 tons e meio, que me resultou em um intervalo de sexta maior, para um intervalo de sexta menor. E para isso, como nós afirmamos há pouco, nós teremos que diminuir essa distância de 4 tons e meio para 4 tons. Para tal, nós precisaremos usar os sinais de alteração para nos auxiliar nessa tarefa. O que é 4 tons e meio vai descer para 4 tons com o uso do bemol. Lembrem lá que o bemol diminui
a nota em um semitom. Esse Lá será tocado um semitom abaixo. Então, de 4,5 eu trouxe um pouquinho mais para perto, 4 tons, e com isso eu terei um intervalo de sexta menor. Só para contextualizar o que eu acabei de falar agora há pouco, se eu quiser diminuir mais um semitom, transformando esse intervalo de menor para diminuto, é só eu descer esse Lá mais um semitom, que era bemol, passa a ser dobrado bemol, e o que era 4 tons se aproxima ainda mais, transformando em 3 tons e meio. Com isso, um intervalo de sexta diminuta. Lembrem lá que o Dim é de diminuta e também pode ser representado com a bolinha, tá? Mas por enquanto, ainda não vamos falar de intervalo de sexta diminuta. Vamos nos reter mais em intervalos maiores ou menores. E como afirmei agora há pouco tinha 4 tons e meio, com isso intervalo de sexta maior. Se eu diminuo um semitom, automaticamente tenho um intervalo de sexta menor. O mesmo raciocínio vale para os intervalos de sétima. Lembrem lá, pessoal, enquanto os intervalos de sexta maior eu terei 4 tons e meio, os intervalos de sétima maior eu terei a distância de 5 tons e meio, ok? Vamos aos exemplos. Aqui, pessoal, nós temos intervalo de sétima, de Dó natural para o Si natural. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu tenho um intervalo de sétima. Se eu contabilizar, pessoal, a distância de Dó natural para o Si natural, eu terei exatamente 5 tons e meio. Não vou prolongar contando muito para a gente não ficar uma aula muito grande, tá? Se eu tenho 5 tons e meio, automaticamente eu tenho um intervalo de sétima maior. Agora, como é que eu faço para transformar esse intervalo de sétima maior em um intervalo de sétima menor? Simplesmente, o que é 5 tons e meio, eu diminuo para 5. Eu trago essa notinha um pouco mais próximo do Dó, um pouquinho mais grave, né? 5 tons e meio, desço um semitom com uso do bemol. Então, automaticamente, o que tinha 5,5 perdeu-se meio por conta do bemol. Com isso, pessoal, eu tenho intervalo de sétima menor. Bem fácil, né? A gente fez a transformação. Vamos mudar um pouquinho. Vamos escrever o intervalo aqui e vamos classificá-los primeiramente e depois a gente vai fazer a transformação de menor para maior ou de maior para menor, dependendo do que a gente encontre aqui, tá bom? Coloquei o intervalo do Mi para o Ré. Vamos classificar a distância entre essas notas aqui, numericamente. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então aqui eu tenho intervalo de sétima. Agora nós precisaremos contar a quantidade de tons e semitons entre o Mi e o Ré. Pego lá meu papelzinho rascunho. Vamos lá. De Mi para o Fá natural, eu tenho um semitom. Do Fá para o Sol, eu tenho um tom. Do Sol para o Lá, eu tenho um tom. Lá para o Si, eu tenho um tom. Si para o Dó natural, olha, eu tenho um semitom. E do Dó natural para o Ré, eu terei um tom, ok? Então, pessoal, do Mi para o Ré, eu terei 1, 2, 3, 4, meio mais meio, 5. Se do Mi para o Ré eu tenho 5 tons, significa que eu tenho um intervalo de sétima menor. Nós vimos que o maior tem 5,5. Automaticamente, o intervalo de sétima menor terá 5 tons.
Então, aqui nós descobrimos que do Mi para o Ré eu tenho intervalo de sétima menor. Vamos transformar esse intervalo menor para o intervalo maior. Então, pessoal, é bem fácil. Para esse intervalo que tem 5 tons de distância se transformar de menor para maior, eu preciso aumentar de 5 para 5,5. Então, esse Ré terá que ser executado um semitom acima. Com isso, o sinal que me permite fazer isso é o sustenido. Observe que eu não modifiquei o Ré de posição, ele permanece aqui na quarta linha. Eu só usei o sustenido para aumentar a distância, porque o sustenido faz com que essa nota seja executada no semitom acima. Automaticamente, pessoal, eu parti de 5 tons para 5,5, com isso, o intervalo de sétima maior. Se eu quiser jogar aqui no meu rascunho, do Ré natural para o Ré sustenido, eu tenho mais um semitom. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5,5. Do Mi natural para o Ré sustenido, 5 tons e meio. Com isso, intervalo de sétima maior. Agora, pessoal, vamos fazer um outro exemplo. Eu escrevi aqui Fá sustenido e o Ré natural. O primeiro passo é classificar numericamente. Então, Fá, lembre que para contar numericamente eu não preciso considerar o sinal de alteração. Então, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Eu tenho aqui um intervalo de sexta. O sinal de alteração me interfere na distância. Então, na hora de eu classificar como maior, como menor, ou como aumentado, ou como diminuto, aí sim eu preciso considerar esses sinais de alteração. Então vamos lá, pessoal, no nosso papel rascunho aqui, só para a gente poder visualizar melhor isso através de uma escala, né? Então aqui, ó, do Fá sustenido para o Sol natural, eu tenho exatamente um semitom de distância. Lembrem lá, do Fá natural para o Sol, eu tenho um tom, ok? Mas esse Fá, ele recebeu um sustenido. Com isso, ele está sendo executado um semitom acima. Então, entre o Fá sustenido e o Sol natural, automaticamente eu tenho um semitom. Continuando, do Sol natural para o Lá natural, eu tenho um tom. Do Lá para o Si, eu tenho mais um tom. De Si natural para o Dó natural, eu tenho um semitom. E do Dó para o Ré, eu tenho um tom. Vamos contar. Meio mais meio, né? Um semitom mais um semitom, um tom. Então, 1, 2, 3, 4. Então, do Fá sustenido para o Ré natural, eu tenho uma distância de 4 tons. Com isso, eu tenho aqui, pessoal, o intervalo de sexta menor. Acabamos de ver que o intervalo de sexta maior possui 4 tons e meio. Se nós encontramos somente 4 tons, intervalo de sexta menor. Agora vamos transformar, pessoal, esse intervalo menor para intervalo maior. Bem fácil, né? O pessoal precisa aumentar essa distância de 4 tons para 4 tons e meio. Para tal, o sustenido vai resolver. Porque o sustenido faz, como acabamos de falar, faz com que a nota seja executada um semitom acima. Jogando aqui na nossa escala, só para a gente visualizar, do Ré natural para o Ré sustenido, eu tenho uma distância de um semitom. E o que era antes 4 tons, passa a ser 4 tons e meio. 4 tons e meio, sexta maior. Bem fácil o conteúdo, não é isso? Agora peguem a apostila de vocês, deem uma lida, assistam a aula 1, 2, 3, até vocês entenderem, visualizar legal e façam os exercícios. Se vocês tiverem dúvida nos exercícios, vocês podem colocar lá no grupo da Escola de Música que automaticamente a gente vai sanando as dúvidas que vocês tiverem, ok? Muito obrigado, bons estudos, uma boa semana.